Oi, gente rica! O livro de hoje é Treinando Emoções para Ser Feliz, de Augusto Cury. Yes! Esse livro ensina como lidar com as interferências externas e levar uma vida assim mais tranquila, longe das doenças psíquicas. Aqui percebemos que a felicidade não é um dom, mas um treinamento. Esse assim, é o meu 40º livro desse ano. Yes, 40 livros. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Deixe seu like, compartilhe com os amigos que você ama e quer que eles recebam mais conhecimento. Simbora, vem comigo conhecer um pouco dessa obra literária incrível. Tá pronto? Pronta? Eu tô aqui em Friburgo, no maior frio. E olha assim para trás, que visual lindo, né? Então faça como eu, deixe todos os problemas do lado, sente-se confortavelmente, pega a sua pipoca e me acompanhe porque vai valer a pena. Vamos começar? Bom, o autor diz que entre milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo, você ganhou a corrida e o seu prêmio foi a vida. Você era menor do que um grão de areia e participou do maior concurso da história, incomparavelmente do que vencer um câncer, uma crise familiar, uma crise financeira. E todos os problemas que você vive hoje não podem ser comparados à vida que você travou, entendeu? Foi o Criador Deus quem colocou você nessa corrida e você venceu todas as barreiras. Mas agora precisa vencer as barreiras da emoção, que é uma outra luta que você vai ter durante a sua vida. Hoje nós temos assim uma imensa indústria de prazer, né? Mas o homem está triste, tem assim 7 sintomas que são: irritabilidade, ansiedade, déficit de concentração, dor de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração alteração onde? No sono, né? Porque o mundo moderno se transformou assim numa fábrica de estresse e ansiedade. Qual desses sintomas você sente normalmente? Conta aqui embaixo, escreve aqui embaixo para mim, tá? O autor sugere que nós não devemos nos esquecer, que devemos e podemos gerenciar as ideias que nos perturbam silenciosamente. Se você não as controla, elas aprisionam a sua emoção. Nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas. Caso contrário, eles vão se tornar um monstro. Augusto Cury, ele diz que as pesquisas que ele realizou sobre a relação entre pais e filhos mostram que mais de 50% dos pais nunca conversam com seus filhos sobre os sentimentos e os pensamentos mais íntimos deles. Nunca dialogam sobre aquilo que se esconde no cerne de suas vidas. Um bom pai é aquele que dialoga muito com seus filhos e tem prazer em penetrar no mundo deles, que não os deixa de lado de fora da sua própria história. Os pais, eles não devem ter vergonha de pedir desculpas aos seus filhos quando eles estiverem irados ou agirem injustamente com eles, sabe? Isso é para treiná-los a se organizar, a aprender a não ter medo de errar na vida. Porque ao falar dos seus sentimentos e ao transformar as suas derrotas, eles acabam transformando isso em experiência de vida. E o melhor presente é dar o tempo e a presença. Não tem presente melhor, pode ter certeza. Elogios, muito mais do que os critique. Nunca critique ninguém se antes elogiar, mas também não deixe de criticar, tá? Porque os elogios animam a alma e as críticas abrem a mente para o mundo. Você sabe qual é a maior fonte de entretenimento humano? Sabe? Não sabe? Eu vou te dizer. Vou dizer o que o autor diz. Não é o esporte, não é a literatura, infelizmente, não é a TV, nem é a sexualidade, como Freud pensava e fez teorias a respeito. A maior fonte é o mundo das ideias. Quantos pensamentos nós produzimos por dia? Milhares e milhares e milhares. Nós pensamos sobre os fatos passados, sobre os futuros, sobre as circunstâncias da vida, sobre as tarefas do dia a dia, sobre as pessoas com as quais vivemos. Para de pensar agora.
Não pense em absolutamente nada. Você não vai conseguir. Porque pensar é o nosso destino. Entendeu? Você sabia que algumas pessoas viajam tanto no mundo dos pensamentos que não conseguem se concentrar em nada? E aí as suas memórias ficam assim péssimas. Você sabia disso? Pois é. Augusto Cury, ele afirma, tá? Que nem os médicos, nem os pacientes, eles percebem que o déficit de memória é uma defesa positiva do cérebro, da pessoa que está estressada. Ele acrescenta dizendo que gostaria que esse conceito médico fosse corrigido, porque isso não é sintoma de uma doença, como muitos acreditam ser. E fico assim, tomando remédios, e a cura não vem. Ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. Só é possível gerenciá-la. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Nós estamos acostumados, né, assim, a detectar a poluição ambiental, né? Olha, sabe, tudo que acontece, Amazônia, etc e tal, milhões de coisas que a gente faz pelo mundo afora. Camada de ozônio, a gente não vai nem entrar nesse assunto, mas a gente não consegue dizer não à poluição psicológica. Gerencie seus pensamentos com as técnicas e as ferramentas que o Augusto Cury ensina. Ele apresenta assim 3 técnicas do gerenciamento das emoções. A primeira é duvide de tudo que não promove assim as ideias, né? A segunda é a passividade do eu. E a terceira é dar um choque de lucidez na emoção. Ele explica tudo nos mínimos detalhes desse livro. E a gente precisa treinar a nossa emoção para a gente ser assim pessoas lúcidas, seguras. Faça a técnica do DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Diversas vezes ao dia, durante um ano inteirinho e durante toda a vida mais suavemente. Faça no silêncio da sua mente, sem ninguém ver. Cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos. Não deixe a sua emoção governar a sua razão. Assuma a liderança do seu eu. Eu, Cristiane Oliveira. Diga o seu nome. Eu. É isso aí. Sabe que Deus, o autor da vida, ele criou assim no cerne da alma humana mecanismos que o homem desconhece, nós não conhecemos ou não sabemos usar ainda, tá? Nós precisamos aprender assim a sermos assim modificadores da nossa história e não ser vítima do cárcere da emoção, entendeu? Saiba que os piores transtornos da nossa vida não vêm de fora para dentro, mas eles acontecem de dentro de nós para fora. Nós aprendemos a explorar o mundo de fora, nas escolas, universidades, mas não aprendemos a cursar a escola da vida. Real, como ela é. A culpa está no sistema educacional, que se arrasta por séculos e raramente conhece e discute temas fundamentais, como gerenciar os pensamentos e navegar nas águas da emoção. A emoção é um campo de energia em contínuo estado de modificação. Nós produzimos assim centenas de pensamentos diários. E não existe, como muitos psicólogos pensam, equilíbrio emocional. Não existe. E a tolerância também é um atributo assim dos fortes e não dos fracos. Ela produz profunda estabilidade no campo da energia, sabe? E só se constrói tolerância se primeiro a gente construir a capacidade de compreender as limitações dos outros. Difícil, né? Mas não é impossível não, tá? Quanto mais nós vivemos, mais nós adquirimos conhecimento, experiências existenciais e profissionais. No entanto, alguns jovens, eles têm assim 20 anos de idade biológica, né?
mas assim, 100 anos de idade de pensamento. Nada os satisfaz. Eles tornaram-se assim especialistas em reclamar, em ser irritados e tensos. Já alguns idosos, eles têm assim 80, 90 anos de idade biológica, mas são jovens na idade emocional. Eles vivem a vida com aventura, são sempre bem-humorados e dispostos. Eles sorriem, brincam, sonham com facilidade. Que delícia estar ao lado dessas pessoas assim, não é verdade? Então, a memória humana, em muitos aspectos, é assim diferente e mais complexa do que a de um computador. Os computadores, você chega lá e dá um comando, entendeu? Para registrar as informações, não é verdade? Na memória humana, tudo é registrado automaticamente, sem que você autorize, através de um fenômeno que eles chamam de RAM, que é o registro automático da memória. E eu já falei sobre isso no resumo do livro 20 Regras de Ouro para educar filhos e alunos, do mesmo autor. Entra aí no meu canal, você já está aqui dentro, depois procura esse livro que você vai ver a explicação sobre RAM e várias outras ferramentas e técnicas que esse autor utiliza. E são, assim, fantásticas, vai valer a pena, tá? Ele fala também que a emoção pode ser rejuvenescida, assim como a gente faz alguma coisa com o nosso rosto, com o nosso corpo, né? É possível resgatar o prazer de viver. É possível treinar a emoção para ser assim, uma pessoa jovem, desprendida, livre e feliz. É possível fazer um treinamento para o rejuvenescimento das emoções, gente. Assim, da mesma maneira que a gente faz para o corpo, para o nosso rosto, a gente pode fazer para a nossa alma também. Primeiro, contemple o belo. Olha que visual aqui atrás, maravilhoso. Depois, assim, irrigue assim, o palco da tua mente com pensamentos agradáveis. Em terceiro lugar, pense assim como um adulto que sinta como uma criança. Em quarto lugar, não faça um velório antes do tempo, sabe? Não sofra por antecipação. Em quinto, proteja sua emoção dos focos de tensão. Em sexto lugar, não seja carrasco de si mesmo, tá? Quando em algum momento da sua vida você se sentir fracassado, lembre-se que você foi, sem dúvida alguma, o maior nadador da história. Nunca se ache uma pessoa fraca e incapaz. Você venceu todos os demais espermatozoides e fecundou o óvulo, gente. Tenha consciência de que nenhum caminho é tão longe e árduo que não possa ser percorrido. Saiba que nenhum esforço é grande demais perto do que você jamais empreendeu para conseguir viver. Caramba! Nenhum sonho se materializa, sabe, no sono, mas é na vigília. Não basta sonhar, não. Você precisa estabelecer prioridades e fazer acontecer para executar as metas. Você venceu sozinho e nasceu sozinho. Mas trabalhar em equipe, gente, é uma arte, não é verdade? Ele dá, assim, várias lições. A primeira delas é: vacine-se contra o individualismo. Segundo, aprenda a ouvir para o que os outros têm a dizer e não o que você quer ouvir, entendeu? Terceiro, estimule os outros a expressar os pensamentos. Quarto, analise as ideias dos participantes sem preconceito, tá? Quinto, o quarto é difícil, né, gente? Mas a gente consegue, tá? Quinto, valorize toda a participação. E sexto, eu acho que é o último, valorize a solução dos problemas. A memória genética nos programou para viver, nunca para desistir. Nós estávamos e ainda estamos programados para esgotar todas as possibilidades que nos conduzem à vida. Nenhum problema deve nos fazer recuar. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder o espetáculo da vida. Olha que beleza aqui atrás de mim, gente. Nós somos a espécie mais intrigante da biosfera terrestre. Há milhões de espécies, mas nós, seres humanos, somos a única que pensa, que tem consciência, entendeu?
O maior enigma do universo continua sendo a nossa mente humana. Deus, com a sua palavra, ele criou todas as coisas, todos os animais, mas foi com as mãos dele que nos fez. Se você nunca ficou assombrado com a sua capacidade de pensar, então é provável que você nunca tenha valorizado a sua vida profundamente. Augusto Cury, ele fala em algum determinado ponto do livro, que eu esqueci qual foi o capítulo, que os portadores do SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, eles lutam para conquistar algo, mas quando conseguem, eles logo perdem o prazer. Eles amam desafios, mas não sabem desfrutar do pódio. Eles detestam a rotina, estão sempre em busca de novos destinos, para ter assim um pouco de prazer e satisfação. Ai, isso cansa, né, gente? É chato, né? A educação, ela está em crise no mundo moderno. Não é só aqui no Brasil, não, tá? No mundo inteiro. Nós não estamos formando jovens emocionalmente saudáveis. Não estamos produzindo pensadores, mas apenas repetidores do conhecimento, do pensamento e daquele que induz aos alunos a pensar de uma determinada maneira, de uma ideologia. Cuidado com o que está acontecendo. O autor, ele diz também que os professores poderiam ser poetas da vida, mas eles precisam resgatar a autoestima, da esperança, né? Porque a esperança do mundo está nos ombros da educação. Enquanto a mais nobre das profissões tem se tornado assim uma usina de estresse. E eu acrescento, uma usina política também. Então, ele indica assim, algumas técnicas para os professores transmitirem conhecimento com mais prazer, com menos consumo de energia e com mais arte, com mais eficiência. Primeiro, tem que haver uma educação participativa. Segundo, a exposição dialogada. Você não pode chegar e jogar conhecimento, é isso, é aquilo. Não, você tem que discutir, conversar, ensinar as pessoas a pensarem e a dialogarem. Terceiro, você tem que contar histórias. Olha os contadores de histórias aí, para estimular a imaginação desses alunos. Quarto, você tem que reconstruir o rosto do conhecimento. Quinto, você tem que elogiar e resgatar a autoestima dos alunos. Estão, coitados, sem saber para onde ir, né? Sexto, você tem que cruzar o mundo dos professores com o mundo dos alunos. Não adianta você se colocar, entendeu? Por cima, se olhando para baixo, tá entendendo? Sétimo, você tem que ensinar técnicas do treinamento da emoção e gerenciamento do pensamento. É isso que a gente está precisando. Os professores, eles precisam ter consciência de que não podem transformar os alunos em depósitos de informação. Grande parte das informações que eles aprendem na escola não serão usadas em nada no mundo. O que vai ficar são os princípios. Pensa nisso. Pais e professores, saiba que tanto pior for a qualidade da educação, maiores serão os papéis da psicologia, da psiquiatria na sociedade. É no deserto dessa sociedade alucinante que a gente precisa encontrar oásis. O autor oferece 10 funções da inteligência multifocal, que foi assim um projeto que ele mesmo criou, entendeu? Maravilhoso. Ele diz que a emoção é uma arte de pensar, né? E esse treinamento tem que ser feito. E as 10 funções que ele coloca no livro são as seguintes. Primeiro, a arte de amar a vida em tudo que a promove. Segundo, a arte de contemplar o belo. Terceiro, a arte da serenidade, de pensar antes de agir, né? Quarto, a arte de expor e não de impor as ideias. Quinto, a arte da solidariedade. Sexto, a arte de gerenciar os pensamentos dentro e fora dos focos e da atenção. Sétimo, colocar-se no lugar do outro. Ai, gente, como isso é importante. Oitavo,
ter espírito empreendedor. Nono, trabalhar perdas e frustrações, tá? E décimo e último, trabalhar em equipe, criar um time de pessoas que pensam, que realizam, que façam acontecer. Gente, isso faz toda uma diferença, entendeu? E isso é tudo que nós não temos neste momento. Ele fala que se você tem assim apenas 5 dessas 10 características bem trabalhadas na sua personalidade, a sua maturidade especial vai estar acima da média, entendeu? Se dessas 5 você tiver assim apenas 3 intensamente vividas, você vai ser um poeta da vida. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem, assim, nessa colcha da vida, sequer 2 dessas 10 características. Triste, né? Mas é a grande realidade. Você sabia que toda vez que o homem vive situações que impõem risco à sua vida, tais assim como um acidente, uma ameaça de morte, uma série de mecanismos involuntários entram em cena para fazer com que essa pessoa reaja rapidamente, né? Seja para fugir ou até para lutar, né? Contra seus inimigos? Pois é. 2 desses mecanismos são o aumento da frequência, né, do coração, que é a taquicardia, né? E o aumento da frequência respiratória. Você começa a ficar, né? Pois é. Você sabe qual é o objetivo desses 2 mecanismos e outros que aparecem também? Fornecer mais nutriente e oxigênio para as células, para que você fuja ou para que você lute. Embora a vida seja assim temporal, limitada, nós temos assim incentivos, né, que clamam pela continuidade da vida. E nós chamamos eles, né? Nós não, ele, o autor, chamam esse mecanismo de estresse. Não pense como muitos que o estresse é sempre algo assim doentio. Não é. Existe um estresse normal, que é uma ansiedade vital, que busca preservar a vida de tudo que impõe riscos a ela. Os nossos maiores inimigos, eles vêm dos ataques, dos pensamentos turbulentos, da competição, dos conflitos sociais, profissionais. Quando a gente não tem problema, a gente já arruma um. O estresse, ele assume a forma assim doentia quando a gente aciona mecanismo normal em situações assim anormais, né? Muitos não entendem porque que tem nó na garganta, porque sente taquicardia, porque fica com aquela assim, opressão no peito, dor de cabeça. Esses sintomas são psicossomáticos. E o corpo fica sempre em alerta, né? E muitas vezes, assim, os nossos inimigos são imaginários. Um dos grandes inimigos produzidos no fundo da alma humana e que causa assim uma tormenta nas águas da emoção é o medo. Gente, é medo de todo tipo, medo de amanhã, medo de perder o emprego, medo de falar em público, medo das pessoas, medo do que os outros vão pensar e falar de você, medo da doença. Olha o medo, gente, dessa pandemia que a gente está vivendo. Fica em casa, olha aí o que está acontecendo. Fica em casa, continua, olha os aumentos de tudo, agora reclama. Medo de expressar os pensamentos, medo de perguntar, medo de questionar, medo de ficar sozinho, medo de falar em público. Eu acho que eu já falei essa, né? Medo do futuro dos filhos, medo da morte, medo de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor diz: lançai fora todo medo. Na psiquiatria, o autor chama o medo de fobia. E um dos medos mais marcantes da atualidade está atingindo os adolescentes, os adultos e as pessoas idosas. É a síndrome do pânico. Nunca o homem teve uma medicina tão avançada e nunca teve
tanto medo de morrer. Gente, a gente está vivendo e nós passamos por isso agora, ao vivo e a cores, nesses últimos 1 ano e meio. Meu Deus, sei lá, 1 ano e 10 meses, quase, né? Por aí. Faz as contas que o mundo passou com essa pandemia. Estamos ainda passando com esse medo. Você sabia que, por outro lado, também tem muitas pessoas que quando sobem na escada do sucesso, elas se tornam isoladas dentro de si mesmas. Isso é mais frequente do que você pode imaginar. Elas estão assim sós, no meio da multidão, e elas se tornam parceiros da solidão, apesar de rodeadas de pessoas. A sabedoria requer uma dose de solidão, mas quando a dose é alta, ela sufoca o prazer de viver e gera um isolamento doentio. Fique atento, hein? Fique atento, pois você precisa encontrar tempo para se ouvir. Uma pessoa é tanto mais saudável quanto ela é desarmada, entendeu? E ela fala dos seus próprios sentimentos, ela compreende a emoção dos outros, ela não tem vergonha de se expor. Olha para você, se analisa, você é um livro fechado ou um livro aberto? Quantas vezes você faz uma pausa e reflete sobre a sua vida? Quantas vezes você consegue se desfazer dos seus compromissos e encontra espaço para refletir sobre os pilares da sua existência? Muitas pessoas são ótimas para trabalhar, mas péssimas para cuidar de si mesmas. Quando você tiver sem autoestima, saiba que todas as suas células no âmago da sua emoção têm uma força incrível. E não tenha medo de falar de si mesmo. Tem assim um momento lindo no livro, sabe? Que o autor diz assim: o mundo todo pode ir contra você, mas não se meça pelo que os outros pensam, nem muito menos se avalie pelo número dos seus problemas, dos seus erros, dos seus fracassos, das suas lágrimas ou das suas perdas. A vida é infinitamente bela e incompreensível. Só ela pode ser parâmetro para auferir a sua vida. Alô? Tem alguém aí do outro lado? Reflita sobre essas palavras e não ligue para o que dizem a seu respeito. Você já é mais do que vencedora, vencedor. Você conquistou seu lugar ao mundo e fez a mais longa viagem da sua história, escrita pela vida, escrita por Deus, com milhares de capítulos, com bilhões de informações. Uau, gente, a sua memória é mais complexa do que uma biblioteca com bilhões de livros. E todos os cientistas não desvendariam tudo que você viveu, tudo que você passou. A nossa inteligência foi confeccionada de maneira multifocal e complexa. Nós nos tornamos seres pensantes e que temos consciência que podemos mudar a nossa história. Isso é sim um privilégio único da nossa espécie. Nós somos seres humanos inteligentes num universo desconhecido. Faça perguntas. Não aceite respostas sem comprovações reais. Será que o homem foi realmente à Lua? Olha uma pergunta concreta. Se o Louis Armstrong conseguiu fazer esse feito, foi o primeiro homem a pisar a Lua em 1969. Depois outras expedições foram, mas ninguém foi mais depois de 1972. Faz as contas. A gente tem que ano? Menos de 1972 é o quê? 49 anos? Acho que é, né? Gente, já se passaram quantos anos? Faz as contas para mim se eu acertei aí. Entendeu? Qual o grande segredo? Se aquela tecnologia tinha pouca tecnologia, hoje a gente tem tanta tecnologia. Outra pergunta, a Terra realmente é uma bola ou é redonda e plana? Por que muitas vezes a gente olha o Sol e a Lua juntos no céu? Por que a Antártida é tão protegida? Por que ela não pode ser explorada até o ano 2048? Gente, são tantas as perguntas e tem pessoas com resposta na ponta da língua, mas não provam nada e deixam muitos com as suas incertezas. Você já parou para pensar isso? Pois é.
Gente, eu preciso confessar que eu fiquei assim, feliz de ler o capítulo 5º, pois o Augusto Cury, ele reconhece o mestre dos mestres. Jesus Cristo é tratado como o mestre da vida, o mestre da emoção, porque ele viveu a plenitude, todos os itens do treinamento da emoção, que foram assim comentados nos capítulos anteriores, em diversos outros livros de vários autores. Ele foi aquele que mais teve a arte de pensar nas relações, na interpretação do belo, trabalhou em equipe, no gerenciamento do pensamento, para conduzir o caminho da felicidade. Ele teve paciência, sabedoria. Gente, o que o autor escreveu a respeito de Jesus é de tirar o chapéu. E ele é assim, um culto, cientista, psicoterapeuta, psiquiatra, doutor em administração de empresas, escritor, professor, autor da teoria multifocal. Tem mais de 25 milhões de livros vendidos só no Brasil, poeta da vida. Já valeu a pena esse livro? Eu indico para você ler ele todo. Saiba que muitos homens brilharam, né, na arte de pensar na história. Outros tantos expandiram no mundo das ideias, espiritual, filosófico, sociológico, psicológico, físico, dentre outros. Mas apenas um homem, cujas ideias não apenas influenciaram gerações, mas causaram a maior revolução da história. Sabe, o seu nascimento e a morte dividiram a história entre o antes dele e depois dele. Acredite, ele é, sabe, o mestre dos mestres. Embora não tenha dito nenhuma palavra, ele é o mais estudado da atualidade, o livro mais lido do mundo. Pois é. Inúmeras pessoas em torno do planeta se dividiram em milhares de religiões em torno do nome dele. Mas às portas da morte, ele rogava aos seus íntimos amigos para que se amassem uns aos outros, em detrimento das suas diferenças. Tudo que foi escrito até agora sobre treinamento da emoção, ele viveu e praticou na plenitude. E, surpreendentemente, ele assim levou pessoas sem nenhuma qualificação intelectual a praticar. Uau, gente! Que coisa, né? Isso é incrível. O mundo educacional não o conheceu e não entendeu os fundamentos da sua pedagogia e psicologia, enquanto enaltecem outros por aí, entendeu? Muitos que nós pensamos sobre direitos humanos, os mistérios da existência, estão ligados ao pensamento que ele transmitiu. Ele virou o mundo de cabeça para baixo. O mais ardente ateu, se analisá-lo sem preconceitos, vai ficar apaixonado pelos pensamentos dele. Ele foi contra a lógica religiosa da sua época. Ele foi contra a lógica política. Foi contra a lógica social, entendeu? Ai, gente, olha. O autor também escreveu um livro, Análise da Inteligência de Cristo, para quem quiser compreender mais detalhes sobre a personalidade dele. Você tem noção que Jesus Cristo não poderia ter sido uma invenção literária? Sabe por quê? Ele não apenas não cabe no imaginário humano, mas ele atingiu o topo da excelência do mestre da emoção. Muitos acharam e continuam achando que a ciência vai resolver todos os problemas humanos. Não resolveu e nem resolverá. A ciência não baniu a agressividade, o egoísmo, não dizimou o individualismo, não extirpou a infelicidade e nem promoveu a solidariedade. Sabe por quê? O problema não está na ciência, o problema está na alma do homem que faz a ciência. Valorize o espetáculo da vida, tenha coragem, tenha fé. Eu me lembrei de Josué. Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu estarei com você por onde andares. E aí? Você está esperando o quê? Vai continuar me assistindo aqui hoje? Deixa o seu like, um beijo, um carinho no seu coração e vá abrir a porta. E não perca a oportunidade de sentar à mesa com o mestre dos mestres e cear com ele. Beijo no seu coração, fui! Até a próxima semana, hein? Eu venho com um novo livro para ajudar você a perceber e a ter mais conhecimento. Até lá. Tchau. Valeu. Olha que visual lindo atrás de mim, gente. Demais, né? Beijo diretamente de Friburgo. Tchau.